Olá, pessoal. Aqui é a professora Maria Carolina e hoje nós vamos trabalhar a ocupação da região sul do Brasil. Vamos lá? Bem, a ocupação inicial da região sul se deu pela população indígena que vivia naquela região, assim como todo o Brasil, com destaque principalmente para as etnias dos índios guaranis, caigangues e carijós, que ocupavam aquela região. A partir do século XVII, a região começou a ser ocupada pelos europeus. Bem, mas vale lembrar que o sul do Brasil não era território brasileiro. Pelo Tratado de Tordesilhas, a atual região sul pertencia à Espanha, e como já vimos, houve um avanço dos portugueses sobre o território da Espanha e expandiram nosso território para além do Tratado de Tordesilhas, gerando a configuração atual do nosso país. Bem, no início da colonização do sul do Brasil se deu pelas missões jesuíticas promovidas pelo governo espanhol. As missões jesuíticas elas tinham como objetivo catequizar os índios e prepará-los para o trabalho. Tá? O que eram essas missões jesuíticas? Elas eram fazendas que tinham plantações e criação de gado. E a mão de obra utilizada era dos índios. Bem, o fim dessas missões jesuíticas, ela se deu pela invasão dos bandeirantes portugueses, que buscavam capturar indígenas, sendo que essas missões eram alvos fáceis, pois tinham poucas defesas e havia uma grande concentração de indígenas nessas fazendas. Indígenas que eles consideravam, na expressão, já amansados, que eram o quê? Índios já catequizados e eram alvos mais fáceis. Bem, após o ataque dessas missões, os índios foram capturados e os padres fugiram. Enquanto isso, o gado que era criado pelos jesuítas começou a viver livremente nas pastagens naturais do sul. As pastagens naturais que nós chamamos do bioma de pampa, que aparece nessa imagem aí. E nessas condições naturais, eles começaram a se reproduzir e se proliferar naturalmente na região. Bem, isso deu origem à primeira e mais tradicional atividade econômica da região sul, a pecuária. Bem, a partir do século XVIII, o governo português passou a conceder terras para estimular a migração dessa região e como forma também de garantir terras para Portugal, a fixação de portugueses e a manutenção dessas terras para Portugal. E começou a doar terras, que estimulam a migração de brasileiros e portugueses para ocupar essa região. As primeiras fazendas da região receberam o nome de estâncias, que eram fazendas de criação de gado e de outros animais. No início da pecuária, nessas estâncias, se deu pelo aprisionamento do gado que vivia solto nos pampas, e em seguida a criação desse gado em cativeiro, dando início à atividade pecuarista na região sul. Bem, mas por mais que as condições naturais favorecessem a atividade da pecuária e o rebanho fosse abundante na região, é, a área de produção ela encontrava-se muito distante dos centros consumidores, o que dificultava a venda de carnes, né? Já que não havia geladeira na época e a carne estragava com muita facilidade. Então, a forma utilizada para a venda dessa carne era transportar os animais vivos até as cidades mais próximas dos centros urbanos. Surge então a prática do tropeirismo, que era o que? Eram tropas de cavalos montadas por peões que levavam o rebanho até Sorocaba, a cidade de Sorocaba, em São Paulo. E dali eles eram distribuídos pelas cidades do Brasil. Como essas viagens chegavam a durar até 3 meses, surgiram no meio do caminho muitas cidades que eram ponto de abastecimento e descanso dos tropeiros. Surgiram então cidades como Curitiba, Castro Lages, entre outras cidades que surgiram no caminho que os tropeiros percorriam. Bem, mas a ocupação mais forte do sul do Brasil se deu no século XIX, a partir da imigração europeia. Os primeiros a chegarem na região foram os imigrantes alemães, em 1824. Quando os primeiros colonos imigrantes foram fixar-se no Rio Grande do Sul, os alemães promoveram a colonização da província e, a partir dali, se expandiram por toda a região.
O fluxo de imigrantes para o Rio Grande do Sul foi contínuo entre os anos de 1824 e 1830, com mais de 5 mil imigrantes, e retomada em 1844, onde teve mais de 10 mil imigrantes também para essa região. Aí as figuras das cidades fundadas pela imigração alemã, como Blumenau e Novo Hamburgo. Outra ocupação que se destaca na migração para essa região é a imigração italiana, como pode ser visto aqui nesse mapinha. Aí eles ocuparam a região do centro-norte do Rio Grande do Sul, tá? E fundando cidades importantes como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Antônio Prado, Guaporé, Farroupilha, entre outras diversas cidades formadas pelos imigrantes italianos. Também tivemos imigração de outros povos, como os açorianos, os eslavos e os japoneses, que também tiveram uma grande contribuição para o desenvolvimento da região sul. E fundaram cidades como Porto Alegre, fundada por açorianos, e a cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, né, fundado pelos imigrantes japoneses. Esses imigrantes europeus, a partir do século XIX, vão ser responsáveis por uma maior dinamização da economia das cidades da região sul. A partir de então, a economia ela deixa de ser apenas baseada na pecuária e a inserção da policultura, como a agricultura mais variada, voltada para a produção de alimentos e da produção de uva, da erva mate e entre outras produções agrícolas. Em seguida, há um desenvolvimento do setor de serviços, como o comércio, o transporte, e mais para frente a gente vai ter a industrialização dessa região. As cidades também passam a se desenvolver e, a partir de então, dando origem a várias cidades. As cidades que mais se destacam são as capitais dos estados, que abrangem as regiões metropolitana e onde estão concentradas a maior parte da população e da economia da região, como aqui, no caso, Curitiba, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, uma grande cidade bem estruturada, que faz parte da região metropolitana, e a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, essas cidades do Sul encontram-se bem desenvolvidas, industrializadas e concentrando a maior parte da população dessa região. Tema este que nós vamos tratar com mais detalhes na próxima aula. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o processo de ocupação da região sul e na próxima aula vamos tratar com mais detalhes sobre população e economia da região sul. Não deixe de fazer exercícios de fixação. Um abraço e até a próxima.